Olha, eu botei fotos dele com a amante. No álbum de casamento da própria filha dela, e o marido traído. Ein moi bem. Viu tudo na minha frente. Meu nome é Teresa. Eu tenho 84 anos. E essa frase que vocês acabaram de ouvir resume o momento mais decisivo da minha vida. Mas para entender como eu cheguei nesse ponto, vocês precisam conhecer a história toda. Uma história de dor, traição, mas principalmente de superação e vingança. Uma vingança, querida, tão doce, que mudou não só a minha vida, mas a de todo mundo que estava envolvido. Mas antes de começar, meus queridos, façam um favorzinho para essa vovó aqui. Apertem o botão de curtir, se inscrevam no canal e me contem aí nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Eu adoro saber que minha história tá chegando em gente de todo canto desse nosso Brasil. Essa história precisa chegar em muitas mulheres que talvez estejam passando pelo que eu passei. Vamos voltar no tempo. Era 1975. Uma época bem diferente de hoje. Viu? Eu tinha 34 anos e estava casada há 15 com o Ricardo Almeida. A gente morava em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, uma cidade média. Sabe daquelas onde todo mundo conhece todo mundo? É onde a fofoca. Minha filha corre mais rápido que rastro de pólvora. O Ricardo era fotógrafo de casamento, o mais procurado da cidade e da região inteira, todo fim de semana. Nossa, tinha 2, 3 casamentos para fotografar. As famílias importantes da cidade só casavam as filhas se fosse o Ricardo para registrar o momento. Ele tinha esse dom, sabe, de fazer as pessoas parecerem mais bonitas nas fotos do que na vida real. Eu conheci o Ricardo quando eu tinha 18 aninhos, ele tinha 33, e já trabalhava como assistente num estúdio na época. Era bonito que sou vendo. Moi doce, 1,80 m de altura, ombros largos, um cabelo preto brilhante, que ele passava brilhantina todo santo dia, e tinha um bigode, que ele cuidava mais do que de mim. Nossa, passava horas aparando, modelando. As moças suspiravam quando ele passava na rua. E eu casei virgem. Como mandava o costume da época, igreja lotada, vestido que a minha mãe costurou por meses, véu e grinalda, tudo como manda o figurino. O Ricardo tava um pão, lindo de terno. Lembro do orgulho que eu senti andando até o altar, vendo a inveja no olhar das outras moças. Poisé. Eu tinha conseguido o partido mais cobiçado da cidade. O começo foi bom. O Ricardo era carinhoso, atencioso comigo. A gente montou o estúdio juntos. Ele fotografava. E eu revelava as fotos, organizava os álbuns, cuidava de toda a parte do escritório. Nós éramos uma equipe, pelo menos. Era o que eu achava. Os filhos vieram rápido. O Lucas nasceu em 1961, um ano depois do casamento. A Juliana, M1963. E o Gabriel, M1965. 3 filhos em 5 anos. Minha vida virou aquela rotina de fralda. Mamadeira, casa, marido e estúdio. Mas eu não reclamava. Não, era assim que a banda tocava naquela época. A mulher cuidava da casa e dos filhos e ajudava o marido no que ele precisasse. O Ricardo sempre foi muito vaidoso, e conforme o estúdio crescia, a vaidade dele crescia junto. Começou a comprar roupa cara, perfume francês, relógio suíço. Ele dizia que precisava causar uma boa impressão nos clientes, e eu continuava com meus vestidinhos simples de algodão estampado, sapato baixo. De quem passa o dia inteiro em pé, o dinheiro era nosso. Mas as decisões? As decisões eram dele. As primeiras suspeitas começaram por volta de 1973. O Ricardo passou a chegar tarde com mais frequência.
Era sempre uma reunião com o cliente, um orçamento para fazer, um lugar novo para conhecer. Sempre tinha uma desculpa na ponta da língua, aí vinha o cheiro de perfume de mulher na roupa, uma marca de batom na gola da camisa, que ele jurava que era da mãe da noiva, que era expansiva demais. Mas 1975. 1975 foi diferente. Foi o ano que tudo desmoronou. Ou melhor, foi o ano que eu finalmente abri os meus olhos. Março de 1975, o outono começando a chegar, as folhas das árvores ficando amarelinhas. O Ricardo foi contratado para fotografar o casamento do ano da família Medeiros. O pai, Fernando Medeiros, era dono de umas 3 fazendas de café, Poderoso. A mãe, Sônia Medeiros, vinha de família tradicional de São Paulo, quatrocentona. A filha, a Camila, formada em pedagogia, ia se casar com o Marcelo, médico recém-formado, e filho do dono do hospital da cidade. Sou gente grande. A primeira vez que eu vi a dona Sônia foi no nosso estúdio. Ela entrou como se o lugar fosse dela. Sabe, tinha uns 45 anos, mas parecia ter 35. Luara platinada, daquelas de salão toda semana, um vestido de linho importado, sapato de salto agulha. A bolsa dela, moi bem, custava mais que 3 meses do nosso aluguel, e o perfume dela tomou conta do ambiente. Vocês devem ser os Almeida. Ela disse, mas só olhava para o Ricardo. Ouvi maravilhas sobre o seu trabalho. O Ricardo, claro, se derreteu todo. Puxou a cadeira para ela. Ofereceu um cafezinho. Uma água. Mostrou o portfólio. Eu fiquei ali no canto. Invisível. Quando eu tentei participar da conversa, mostrar uns álbuns que eu tinha montado com todo carinho, ela me cortou. Querida, será que você podia me pegar um copo d'água com gelo? Esse calor está me matando. O jeito que ela falou querida não tinha nada de carinhoso, era um jeito de dispensar. Sabe como quem fala com a empregada? E o Ricardo não me defendeu. Continuou lá, mostrando as fotos, explicando os ângulos, a iluminação. A primeira visita nossa na mansão dos Medeiros foi no fim de março. Era para conhecer o local da festa, ver a luz, planejar as fotos. Eu fui junto. Como eu sempre fazia, a casa era um sobrado colonial, coisa de cinema, jardim enorme, piscina, quadrado de tênis. Nossa, dava para colocar umas 5 casas como a nossa lá dentro. Dona Sônia nos recebeu vestindo seda pura e pérolas. Me olhou de cima a baixo. Viu? Meu vestido estampado. Meu sapato sem salto. Ricardo, querido, você veio. Eu trouxe. Ela pausou, como se tivesse esquecido meu nome de propósito. Teresa, minha esposa. O Ricardo completou, meio sem graça. Claro. Teresa, que simpática. A maneira como ela disse simpática deixava bem claro que não era um elogio. Durante a visita, ela não desgrudou do Ricardo. Toda hora tocava no braço dele quando falava, ria alto demais das piadas sem graça dele. E elogiava tudo. Ai, Ricardo, você tem um olho tão artístico. Ricardo, que mãos grandes. Devem segurar a câmera com muita firmeza. Não é, Ricardo. Você é tão profissional, tão dedicado. Ricardo. O meu nome. Claro. Ela fingia que esquecia. Na terceira visita, o Ricardo disse que era melhor eu ficar no estúdio. Teresa. Muito bem. Você organiza as coisas aqui muito melhor. Lá é só papo com cliente. Detalhe técnico. Você vai ficar entediada. Mas eu sempre vou com você. Ricardo. Oisai. Amor.
mas é que a dona Sônia é meio exigente. Fica mais fácil se eu for sozinho. Eu devia ter insistido. Devia ter desconfiado. Mas eu confiava nele. 15 anos de casados, 3 filhos. Uma vida construída juntos. As visitas ficaram mais frequentes. E mais longas. Ele saía às 2 da tarde. Voltava às 8. 9 da noite. Sempre com uma desculpa. A dona Sônia queria ver o jardim com a iluminação noturna. A dona Sônia queria testar uns ângulos diferentes no salão. A dona Sônia queria discutir detalhes da decoração. No início de abril, ele chegou com o cabelo molhado. Tava chovendo. E eu perguntei: Não. Por quê? Seu cabelo tá úmido. Passei no barbeiro. Tava precisando dar um trato, mas o corte tava igual e o cheiro não era do barbeiro que ele frequentava. Era sabonete diferente. Caro. Importado. A nossa vizinha, a dona Nair, foi quem jogou a primeira pedra na minha vidraça de ilusões. Era uma quinta-feira, meio de abril. Ela veio tomar um cafezinho. Como fazia toda semana. 60 anos. Viúva. Sabia da vida de todo mundo na cidade. Teresa. Querida, preciso te contar uma coisa. Que foi? Dona Nair. É sobre o Ricardo. Meu coração apertou na hora. O que tem ele? Eu vi o carro dele ontem. No Motel Flamingo. Era meio-dia. O Motel Flamingo ficava na saída da cidade. Todo mundo sabia para que servia aquele lugar. Discreto. Com entrada e saída separadas. Quartos com garagem privativa. Deve ter sido engano. Dona Nair. O Ricardo estava trabalhando. Dona Nair me olhou com uma pena. Aquele olhar de quem sabe mais do que está dizendo. Filha, o carro dele tem o adesivo do estúdio. É inconfundível. Ele deve ter ido fotografar alguma coisa ali perto. Sheila. Teresa. Dona Nair. Por favor. O Ricardo nunca faria isso. Ela suspirou. Mudou de assunto. Mas o aviso? O aviso estava dado. Naquela noite, o Ricardo chegou às 9. Disse que tinha ido fotografar a fazenda dos Medeiros. A dona Sônia queria umas fotos do pôr do sol na fazenda. Para o álbum, deve ter ficado lindo. Respondi. Enquanto servia o jantar requentado para ele, ficou. O lugar é maravilhoso. Tirei fotos ótimas. A dona Sônia foi junto. Ele parou com um garfo no meio do caminho. Me olhou desconfiado. Por que a pergunta? Nada. Só curiosidade. Ela parece bem interessada nos detalhes. Né? É o casamento da filha única. Teresa, é normal que ela queira tudo perfeito. Comemos em silêncio. Mas alguma coisa mudou naquela noite. A semente da dúvida estava plantada. As visitas continuaram. Só que agora, eu prestava atenção nos detalhes. A camisa amarrotada. O perfume diferente. Os horários que não batiam. As desculpas cada vez mais elaboradas. 2 semanas antes do casamento, o Ricardo teve que ir para São Paulo, buscar um equipamento novo, umas lentes especiais. Filme importado. Ia ficar 2 dias fora. Precisa mesmo ir? Eu perguntei. Preciso. A dona Sônia tá pagando pelos melhores equipamentos. Não posso decepcionar. Sempre a dona Sônia. Comme il faut. Eu resolvi dar uma geral no escritório, arquivar negativos, catalogar fotos antigas, atualizar o livro de clientes. Foi quando eu encontrei. Estava numa pasta sem nenhuma identificação, no fundo da gaveta dele. Negativos que eu nunca tinha visto. Não eram de trabalho normal. Eram diferentes. Coloquei um contra a luz. Meu coração parou. Era o Ricardo e a dona Sônia. No jardim da mansão. Abraçados. Se beijando. As mãos dele no cabelo dela. As mãos dela no peito dele. Várias fotos. Diferentes ângulos.
provavelmente tiradas com um temporizador da câmera. Eu sentei na cadeira. As pernas não me seguravam mais. 15 anos. 3 filhos. Uma vida inteira. E a prova estava ali. Preto no branco. A traição. Escancarada. Meu primeiro impulso foi rasgar tudo. Quaimar. Destruir a evidência como se isso fosse apagar o que aconteceu. Mas eu não fiz isso. Guardei os negativos de volta. Exatamente onde eles estavam. E comecei a planejar. O Ricardo voltou de São Paulo na sexta-feira. Trouxe a Lente Nova. Os filmes importados. E até um presente para mim. Um lenço de seda. Culpa. Presente de homem culpado sempre vem fora de época. Pra você. Meu amor. Vi numa vitrine e lembrei de você. Eu peguei o lenço. Bonito. Caro. E totalmente diferente do meu estilo. Obrigada. É lindo. Ele me deu um beijo na testa. Aquele beijo automático de anos de casamento. Sem paixão. Sem carinho. Show o hábito. Como foi por aqui? Tudo bem com as crianças? Tudo ótimo. O Lucas está estudando pro vestibular. A Juliana brigou com o namoradinho de novo. E o Gabriel quebrou a janela jogando bola. A vida normal. O cotidiano de uma família. Enquanto isso, aquelas imagens queimavam na minha memória. Ricardo e Sônia. Abraçados. Se beijando. As imagens não saíam da minha cabeça. E o estúdio, alguma novidade? Organizei o arquivo. Cataloguei os negativos antigos. Elle parou de défazer a mala. Me olhou. Todos os negativos. A maioria. Ainda tem muita coisa para organizar. Ele voltou a tirar as roupas da mala. Respirou aliviado. Achou que eu não tinha visto. Mal sabia ele. O casamento seria no sábado seguinte. 1 semana. 7 dias para elaborar a minha vingança. Mas... que vingança? Contar tudo pro marido dela. Fazer um escândalo na igreja. Confrontar o Ricardo, pensei, em todas as possibilidades, enquanto lavava a louça. Passava roupa. Fazia comida. As tarefas automáticas de dona de casa deixavam a mente livre para planejar. Foi na terça-feira que a ideia surgiu. O Ricardo estava no laboratório, revelando fotos de um batizado. Eu estava organizando os álbuns prontos para entrega. E então, vi. O álbum do casamento dos Medeiros já estava ali, preparado. As divisórias marcadas, os espaços definidos, só faltavam as fotos. Isso é. A ideia era tão audaciosa que me fez tremer. Mas quanto mais eu pensava nela, mais perfeita ela parecia. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, eu voltei para o escritório, peguei os negativos comprometedores, levei para o laboratório, tranquei a porta. Revelar fotos não era difícil para mim. Depois de anos ajudando o Ricardo, eu sabia o processo todo de cor, químicos, tempos, temperaturas. Mas eu nunca tinha feito sozinha. Sempre sob a supervisão dele, com as mãos tremendo. Preparei as bandejas. Revelador, interrupter, fixador. A luz vermelha do laboratório dava um ar sinistro para tudo aquilo. Primeiro negativo no ampliador. Ricardo e Sônia no jardim. Ele segurando o rosto dela, o momento antes do beijo. Foco. Ajuste. Exposição. A imagem surgiu no papel como se fosse mágica. Primeiro, os contornos. Depois os detalhes. O rosto apaixonado dele. O sorriso triunfante dela. A intimidade entre os dois corpos. Eu revelei 3 fotos. As mais comprometedoras, as mais nítidas, as mais devastadoras. Sequei cada uma com cuidado. Guardei numa envelope e voltei pro quarto. O Ricardo dormia profundamente. Roncava. Nem imaginava que a mulher ali do lado dele acabava de selar o seu destino. Os próximos dias foram uma tortura de dissimulação. Agir normal. Cozinhar. Limpar. Sorrir. Conversar sobre o tempo.
Sobre as crianças, sobre o trabalho, o casamento dos Medeiros vai ser o evento do ano. O Ricardo comentou no jantar de quinta. Imagino. Família importante. 500 convidados. Decoração importada. Buffet francês. Nossa, que chique. A dona Sônia tem um gosto muito refinado. A dona Sônia, sempre ela. Os álbuns estão prontos para entrega. E ele perguntou. Quase todos. Só falta o dos Medeiros. Ah, esse deixa que eu monto. É especial. Não precisa. Querido, eu faço. Sei exatamente como a dona Sônia vai querer. Ela me olhou. Surpreso. Sério? Claro. Eu presto atenção nos detalhes. Sei o que agrada os clientes. Ele aceitou, confiava em mim. Sempre confiou. Pelo menos nisso. Sexta-feira, véspera do casamento. O Ricardo saiu cedo para verificar os equipamentos, testar a iluminação na igreja. Eu fiquei no estúdio, montando o álbum. Era uma obra de arte. Modéstia à part, capa de couro legítimo. Páginas de papel especial. Divisórias de papel de seda. Cada detalhe pensado para impressionar. Eu já tinha visto as fotos oficiais do casamento que ele ia tirar. Ele me mostrava. Todo orgulhoso. Eram perfeitas. A noiva linda. O noivo emocionado. A igreja decorada. Os convidados elegantes. Montei. Tudo com o maior capricho. A chegada da noiva. A entrada na igreja. Os fotos. As alianças. O beijo. A saída. A chuva de arroz. Cada momento no seu lugar certo. E então, bem no meio do álbum, entre as fotos da valsa e do buquê, eu coloquei as outras. As 3 fotos que eu revelei naquela noite, Ricardo e Sônia abraçados, Ricardo e Sônia se beijando, Ricardo e Sônia, com as mãos onde não deviam estar. Eu ampliei bem, para não deixar nenhuma dúvida, para não ter como negar, para não ter como explicar. Fechei o álbum, embalei com um papel especial, um laço dourado e um cartão com os cumprimentos do Estúdio Almeida. Perfeito. O sábado amanheceu ensolarado, céu azul, sem nenhuma nuvem. Um dia perfeito para um casamento. Para uma vingança. O Ricardo saiu cedo. Tinha que fotografar os preparativos da noiva. Eu fiquei em casa, arrumando as crianças. O Lucas reclamando do terno. A Juliana chorando porque o vestido estava apertado. O Gabriel querendo ficar em casa. Mãe, preciso mesmo ir? O Lucas perguntou pela 10ª vez. Precisa. É um compromisso de trabalho do seu pai. Mas é um saco. Casamento de gente que eu nem conheço. Se ele soubesse. Chegamos na igreja às 4 da tarde. O Ricardo já estava lá, com os equipamentos preparados. A igreja estava um luxo. Flores importadas. Tapete vermelho. Música de câmara. Os convidados começaram a chegar. A nata da sociedade de Ribeirão Preto. Fazendeiros. Industriais. Políticos. Médicos. Advogados. Todo mundo que era alguém na cidade estava ali. Eu vi a dona Sônia chegar com um vestido azul marinho, justo na medida certa, decotado na medida errada. Para uma mãe de noiva, estava ousado demais, mas ela podia. Tinha corpo para isso. Nossos olhos se cruzaram. Ela me viu. Forçou um sorriso. Acenou de longe. Aquela educação de fachada, a cerimônia foi emocionante. A Camila estava deslumbrante. Vestido de renda francesa, veio de tulle, grinalda de flores naturais. Parecia uma princesa. O Ricardo fotografava tudo, concentrado. De vez em quando, trocava olhares com a dona Sônia. Olhares que eles achavam que ninguém via. Mas eu via. Eu sempre vi. Só fingia que não. A festa foi no clube da cidade. Salão nobre. Decoração de cinema. Um buffet, que mais parecia um banquete de rei. O Ricardo continuou fotografando. Eu circulava entre os convidados.
cumprimentando os conhecidos, elogiando os vestidos, comentando sobre o tempo. Lá pelas 10 da noite, encontrei o seu Fernando, o pai da noiva. Ele estava no terraço, fumando um charuto. Dona Teresa, que prazer rever, la boa noite. Seu Fernando, a festa está linda. Minha mulher não economizou, mas a Camila merece o melhor. Com certeza. Sua filha está radiante. É a minha princesa. Sempre foi. Conversamos sobre coisas sem importância. Sobre negócios. Um homem cordial. Educado. Trabalhador. Ele não merecia o que estava prestes a descobrir. Por volta da meia-noite, começamos a nos despedir. O Ricardo ainda tinha algumas fotos para fazer, o corte do bolo, o buquê, a saída dos noivos. Vou indo com as crianças. Eu disse a ele, o Gabriel tá dormindo em pé. Vai lá. Muy bem. Eu termino aqui e encontro vocês em casa. Ele olhou para a dona Sônia. Ela acenou discretamente. Eles achavam que eram sutis. Mas não eram. O domingo foi um dia normal. Missa pela manhã. Almoço em família. À tarde, o Ricardo se enfiou no laboratório para revelar as fotos do casamento. Eu fiquei na sala fazendo crochê. As crianças brincando no quintal. Ficaram ótimas. E ela disse, saindo do laboratório todo orgulhoso, as melhores fotos que eu já fiz na vida. Que bom. Querido, os medeiros vão adorar. Com certeza. Principalmente a El Paru. Na segunda-feira, eu passei o dia selecionando as fotos para o álbum. O Ricardo tinha razão. Estavam espetaculares. Ele realmente tinha talento. Pena que não se contentava em só fotografar. Na terça de manhã, montei o álbum definitivo. Com o mesmo capricho, a mesma perfeição e as mesmas 3 fotos comprometedoras bem no meio. Está pronto. Avisei o Ricardo. Pode entregar. Ele olhou o embrulho. Não quer conferir. Não precisa. Tenho certeza que está perfeito. Confiança. Ele confiava em mim. Que irônico. A entrega seria na quarta-feira. Às 3 da tarde, era um costume do nosso estúdio. Sempre entregávamos pessoalmente. Fazia parte do serviço de luxo que a gente cobrava. Na quarta, eu mal almocei. O estômago estava embrulhado, a mão suando frio, o coração acelerado. Era o dia. Você tá bem? Teresa. O Ricardo perguntou. Tá pálido. Quer que eu vá sozinho? Não. Eu vou junto. Já passou. Às 2h30. Entramos no carro. O álbum no banco de trás, uma bomba relógio embrulhada em papel dourado. O trajeto até a mansão dos Medeiros nunca pareceu tão curto. Cada quarteirão era um segundo a menos para a explosão. Cada semáforo vermelho. Um adiamento do inevitável. O portão de ferro. O jardim impecável. A mesma casa onde tudo começou. Onde Ricardo e Sônia se abraçaram. Onde se beijaram. Onde me traíram. A empregada atendeu. Uniforme engomado. Boa tarde. Os senhores são esperados. Fomos para a sala de visitas. Móveis coloniais. Tapete persa. Quadros de artistas famosos na parede. Tudo ali era para impressionar. Para mostrar poder. Dona Sônia apareceu. Vestido de linho bege. Pérolas no pescoço. E um sorriso de vitória mal disfarçado no rosto. Ricardo, Teresa, que pontualidade. Ela abraçou o Ricardo demoradamente, me cumprimentou com 2 beijinhos no ar. Chamnemen so stor. O Fernando está no escritório. Ja vem. Querem um café? Uma água? Estamos bem. Obrigada. Responde. Sentamos. O Ricardo no sofá, eu numa poltrona. Dona Sônia na outra poltrona, de frente para ele. Cruzando as pernas de um jeito que a saia subiu alguns centímetros, ela notou que ele olhou. Claro que notou. Seu Fernando chegou. Terno cinza. Gravata discreta. Aperto de mão firme. Desculpem a demora. Uma ligação de negócios. Imagine. Chegamos agora mesmo. Disse o Ricardo.
E então trouxeram as fotos. O Ricardo pegou o embrulho. Entregou com um orgulho que chegava a doer o melhor trabalho da minha carreira. Dona Sônia abriu o pacote, com delicadeza, mas ansiosa. O álbum de capa de couro apareceu. Nossa, que lindo! Ela disse. E abriu. Primeira página. Foto da igreja antes da cerimônia. Segunda página. A chegada dos padrinhos. Terceira. A noiva se preparando. Maravilhoso! Ela exclamava a cada página. Seu Fernando olhava por cima do ombro dela, sorrindo, orgulhoso, feliz. Páginas e mais páginas virando. A entrada da noiva, os fotos, as alianças, o beijo, cada momento capturado com perfeição. Ricardo, você se superou. Seu Fernando comentou. Obrigado. Foi um prazer fotografar um momento tão especial. Mais páginas. A saída da igreja, a chuva de arroz, a chegada no salão, a valsa. E então, o silêncio. Súbito. Absoluto. Mortal. Dona Sônia parou de virar as páginas. Seu Fernando se inclinou para ver melhor. O Ricardo ainda não tinha percebido nada. Estava sorrindo. Satisfeito. 10 segundos. 20. 30. Que é isso? Seu Fernando murmurou. O Ricardo se levantou, chegou mais perto e viu as 3 fotos ampliadas, nítidas, incontestáveis. Ele e a Dona Sônia, abraçados no jardim, as mãos dele na cintura dela, as mãos dela no pescoço dele, ele e a Dona Sônia, se beijando, bocas coladas, corpos próximos. Ele e a Dona Sônia, num momento ainda mais íntimo, as mãos explorando, os rostos contorcidos de prazer. O rosto do Ricardo ficou branco. Depois, vermelho. Depois, branco de novo. Ele olhou para mim, o entendimento chegando aos poucos no olhar dele. O horror. Dona Sônia tentou fechar o álbum rápido, mas o seu Fernando segurou a mão dela. Não. Deixa-o ver. Fernando. Querido, eu posso explicar? Ela começou, com a voz trêmula. A voz dele estava calma. Uma calmaria que antecede a tempestade. Explicar o quê? Sônia, que você estava se agarrando com o fotógrafo no nosso jardim, foi um momento de fraqueza. Quantos momentos, quantas tardes, quantas mentiras. O Ricardo tentou falar. Seu Fernando, por favor, cala a boca. A voz do homem agora era um trovão. Na minha casa, no meu jardim. Naquele instante, a Camila, a noiva, entrou na sala sorrindo. Pai e mãe ouvi umas vozes alteradas. Tá tudo. Ela parou, viu o clima pesado, viu o álbum aberto, viu as fotos. Meu Deus! O Marcelo, o noivo, apareceu atrás dela. Amor, o que foi? A Camila estava paralisada, olhando as fotos, a ficha caindo. O rosto dela mudou de confusão para entendimento. Por fim, para horror, mãe. O grito dela ecoou pela sala. Filha, deixa eu explicar. Não chega perto de mim. A Camila recuou, e o Marcelo a amparou. Isso é um absurdo. Rosnou o Marcelo. Que falta de profissionalismo colocar fotos assim num álbum de casamento. Eu me mantive calma. As outras fotos estão perfeitas. Um trabalho profissional. Como sempre, o Ricardo me puxou pelo braço. Vamos embora. Agora, eu me levantei, peguei minha bolsa, caminhei até a porta. Me virei. Com licença, saímos. O silêncio dentro do carro era denso. O Ricardo dirigia feito um louco, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Foi a você. Não era uma pergunta. Não sei do que você está falando. Não se faz de sonsa. Teresa, você colocou aquelas fotos. Que fotos? Ricardo, você sabe que fotos? Ah, aquelas. Achei que combinavam com o álbum. Momentos especiais.
Memórias para guardar para sempre. Ele pisou no freio com tudo. O carro derrapou e parou no acostamento. Você planejou tudo isso. Planejei o quê? Você tirar fotos comprometedoras. Você se engraçar com a mulher dos outros. Uma mulher casada. Você me trair. Ele me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez na vida. Por quê? Por quê? 15 anos. Ricardo. 15 anos fingindo que não via. Fingindo que não sabia. Que era só impressão minha. Mas dessa vez, você passou de todos os limites. Foi um erro? Um momento. Quantos momentos? A Silvia Pereira em 70, e 2 a Daniela Santos, em 73 a nossa própria prima. Em 71, Prumeno. O queixo dele caiu. Como? Eu sempre soube. Sempre vi. Só fingia que não. Por causa das crianças. Por causa do nosso casamento. Por causa da minha burrice de achar que você ia mudar. Mas sabe o que foi a gota d'água? Ricardo, não foi você me trair. Foi ela me humilhar. Me tratar como se eu fosse a empregada dela. E você? Você deixar. Rir junto. Me diminuir na frente dela. O silêncio voltou. Dessa vez, um silêncio diferente. Pesado de culpa. Denso de consequências. E agora? E ele perguntou. Agora você vai sair da minha casa. Vai deixar o estúdio. E não vai fazer nenhum escândalo. Você tá louca. É o meu estúdio. O meu trabalho. Nosso estúdio. Nosso trabalho. Que você distrai o sozinho. E eu liguei o carro. Voltamos para casa em silêncio. O telefone já estava tocando quando a gente entrou. Atende. Estúdio Almeida. Boa tarde. Dona Teresa era o seu Fernando. Queria pedir desculpas pelo ocorrido. A senhora não teve culpa nenhuma. E se precisar de testemunha para o divórcio, pode contar comigo. Obrigada. Seu Fernando. E minha ex-esposa está de mudança para a fazenda. Definitivamente. Desliguei. Olhei para o Ricardo. Ouviu Yatem até testemunha. A bomba tinha explodido. Agora. Era só esperar os estilhaços assentarem. Irei construir. Do moiaito. As semanas seguintes foram um turbilhão. O Ricardo dormiu no sofá do estúdio naquela primeira noite. No dia seguinte. Tentou conversar. Argumentar. Até ameaçar. Mas eu tinha as provas. E não eram só as fotos com a dona Sônia. Eram anos de traições documentadas. Como você conseguiu tudo isso? E ele perguntou. Derrotado. Quando eu mostrei as outras pastas, Otsetsinho, o assistente que você demitiu porque chegou atrasado 2 vezes, ele revelava tudo. Lembra? Viu as suas fotos comprometedoras, ficou com pena de mim e foi me mostrando. Aos pouquinhos, o Ricardo afundou na cadeira do escritório. O homem vaidoso, sempre impecável. Agora parecia 10 anos mais velho. E você guardou tudo? Esse tempo todo. Cada negativo, cada prova. A Silvia Pereira. A ruiva do casamento de 72. A Daniela Santos. A irmã da noiva de 73. A nossa prima Teresa, em 71. Quer que eu continue? Ele balançou a cabeça. Derrotado. A notícia. Claro. Se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. A dona Nair foi a primeira a aparecer 2 dias depois. Com um bolo de fubá quentinho. Vim te dar um apoio moral. Querida, como a senhora já sabe, Dona Nair. Teresa. Nessa cidade as paredes têm ouvidos. A empregada dos medeiros contou para a cozinheira do clube, que contou para o jardineiro, que contou para minha faxineira. Era de se esperar. Ribeirão Preto. Anos 70. Cidade onde fofoca era o principal passatempo. Um escândalo desses era o assunto do ano. O mais difícil foram as crianças. O Lucas, com 14 anos. Era muito próximo do pai. Ficou revoltado comigo no início. Por que a senhora fez isso? Mãe humilhou o pai na frente de todo mundo. Lucas,
Meu filho, há coisas entre marido e mulher que você ainda não entende. Um dia, você vai compreender. Ele disse que a senhora ficou louca, que destruiu a vida dele por ciúmes. Oi, respirai fundo. Como explicar uma traição para um adolescente? Como proteger a imagem do pai sem mentir, filho? Seu pai fez escolhas erradas, que machucaram muito a nossa família. Eu apenas trouxe a verdade à tona. A Juliana, com 12, foi mais compreensiva. Sempre foi mais apegada a mim. Mãe, todo mundo na escola está comentando. Dizem que a senhora foi muito corajosa. E você? O que você acha? Minha filha, eu acho que a senhora fez o certo. Homem que trai não merece consideração. Tão nova e já tão sábia. As meninas amadurecem mais rápido. Né, o Gabriela? Com 10? Só queria saber se ainda ia ter comida na mesa e se ele ia poder continuar jogando futebol. Criança tem prioridades simples. Graças a Deus. O Ricardo tentou montar outro estúdio, do outro lado da cidade, mas sem os equipamentos de qualidade, sem uma clientela fiel, sem mim para organizar tudo. Não foi para frente. M2 mês. Aceitou uma oferta para trabalhar como freelancer em São Paulo. Viajava toda a semana. O estúdio ficou para mim, e a primeira coisa que eu fiz foi mudar o nome na fachada de Estúdio Almeida. Virou Estúdio Teresa. O meu nome. Finalmente, depois de anos sendo apenas a esposa do Ricardo, o primeiro mês foi difícil. Muitos clientes cancelaram. Afinal, era o Ricardo que tinha a fama de grande fotógrafo. Eu era só a assistente, a organizadora, a que ficava nos bastidores. Mas aí, algumas mulheres começaram a aparecer, primeiro por curiosidade. Eu admito, queriam conhecer a mulher que teve a coragem de expor o marido traidor na frente da cidade inteira. Depois, porque gostaram do meu trabalho, a primeira foi a Dona Elsa, esposa do dono da farmácia. Teresa, vim marcar as fotos do batizado da minha neta. Dona Elsa, eu agradeço a confiança. Mas o Ricardo não trabalha mais aqui. Oi, Zay. Querida, é por isso mesmo que eu vim. Eu sempre notei que os álbuns organizados por você tinham algo a mais. Uma sensibilidade que os dele não tinham. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Filha? Eu tenho álbuns de 3 casamentos na minha família. As fotos que você selecionava. O jeito como você organizava a história. As dele eram tecnicamente perfeitas. Mas, Vátsias, foi uma revelação para mim. Eu sempre achei que era só a assistente. Mas, pelo visto, o meu olhar já fazia a diferença. O batizado da neta da Dona Elsa foi o meu primeiro trabalho solo. Preparei os equipamentos sozinha. Carreguei tudo. Montei a iluminação. As mãos tremiam um pouco. Confesso, mas quando eu olhei pela lente da câmera, algo mágico aconteceu. Era como se eu tivesse feito aquilo a vida toda. E, de certa forma, eu tinha todos aqueles anos observando, aprendendo, absorvendo. Só que agora, era eu quem decidia o ângulo, o momento, a emoção a ser capturada. Eu fotografei diferente do Ricardo. Ele focava nas poses, na perfeição técnica. Eu foquei nos momentos, a avó segurando o bebê com lágrimas nos olhos, o pai ajeitando, todo nervoso, a roupinha do filho, a mãe sussurrando uma oração, os irmãozinhos na ponta dos pés, tentando ver melhor. Quando eu revelei as fotos, fiquei surpresa. Elas estavam melhores do que eu imaginava. Elas tinham algo que as fotos do Ricardo raramente tinham: verdade. Na entrega do álbum, a Dona Elsa chorou. Teresa. Essas fotos são exatamente como eu me lembro daquele dia, cada emoção, cada detalhe. O Ricardo nunca conseguiu capturar isso. A notícia se espalhou, devagar, mas de forma consistente.
As mulheres da cidade começaram a me procurar, não por pena, eu descobri, mas porque elas realmente apreciavam o meu trabalho. Um mês depois do escândalo, recebi uma visita inesperada. A Camila Medeiros. Quando abri a porta e a vi, meu coração acelerou. Seria uma briga. Ela veio me xingar, me culpar pela destruição da família dela, Dona Teresa. Posso entrar. Ela estava diferente, mas magra, com olheiras profundas. Mas algo no olhar dela tinha mudado, uma determinação que não estava lá antes. Ofereci um cafezinho. Sentamos na salinha do estúdio. Eu vim agradecer. Agradecer? Não consegui esconder a minha surpresa. A senhora salvou a minha vida. Como assim? Minha filha, se não fossem aquelas fotos no álbum, eu nunca saberia a verdade sobre a minha mãe. Ela teria continuado a enganar todo mundo e sabe o que eu descobri depois? Ela continuou. Eu esperei. Não era a primeira vez. Ela teve outros. Muitos outros. O jardineiro confessou que via homens diferentes visitando a casa quando meu pai viajava. A cozinheira sabia. Todo mundo sabia. Menos eu e o meu pai. Ela tomou um gole de café. O Marcelo e eu estamos bem. Mais unidos do que nunca. Ele me apoiou em tudo. Mas meus pais? Como eles estão? Papai pediu o divórcio imediatamente. Mamãe está morando na fazenda. Zoutzinha, sem empregados. Porque ninguém quis trabalhar para ela depois do escândalo. Eu sinto muito. Não sinta. Foi melhor assim. Papai está mais feliz. Me lève. Até parou de fumar. E eu aprendi a ver as pessoas como elas realmente são, a não me deixar enganar por aparências. Ficamos em silêncio por um momento. Dona Teresa, eu gostaria de fazer um pedido. Claro, a senhora aceita fotografar o nosso primeiro aniversário de casamento, o Marcelo, e eu queremos celebrar o nosso amor verdadeiro. E queremos fotos verdadeiras, como só a senhora sabe fazer. Eu aceitei. Emocionada. Era mais que um trabalho. Era um reconhecimento. Uma validação. O aniversário de casamento deles foi lindo. Uma coisa íntima. Só a família próxima e os amigos de verdade. Fotografei como eu sempre sonhei em fotografar. Sem poses forçadas. Sem artificialidade. Apenas amor. Cumplicidade. Verdade. As fotos ficaram magníficas, a Camila e o Marcelo amaram. E o mais importante, contaram para todo mundo quem tinha fotografado. A partir daí, minha clientela só cresceu. As filhas das clientes antigas, as noras, as sobrinhas, uma nova geração de mulheres que queria fotos com sentimento, não apenas poses bonitas. Contratei uma assistente. A Fernanda, uma menina de 20 anos que tinha acabado de se formar em artes. Vi nela a mesma paixão que eu tinha, o mesmo olhar atento, a mesma sensibilidade. Você me lembra alguém? Eu disse a ela no primeiro dia. Quem? Eu mesma. 2 anos atrás. Só que você tem algo que eu não tinha. O quê? Coragem para ser você mesma desde o início. Ensinei tudo o que eu sabia para ela. As técnicas, os truques. Mas principalmente, como ver além do óbvio? Como capturar a alma? Não só a imagem. O dinheiro apertou no início, não vou mentir. Apertou. Sem a parte do Ricardo, com 3 filhos para sustentar, que tive que fazer malabarismo. Mas eu descobri uma coisa interessante, sem as farras dele. As compras desnecessárias, os investimentos duvidosos. Sobrava mais dinheiro. 6 meses depois. O Ricardo tentou voltar. Apareceu numa tarde de quarta-feira, mais magro, o cabelo começando a ficar grisalho, sem aquela pose arrogante de antes. Precisamos conversar. Teresa. Sobre eu quero voltar. Eu quase ri. Mas me contive. Voltar para onde? Ricardo. Para casa? Para você. Pro estúdio. Para nossa vida. A nossa vida acabou no dia que você decidiu que eu não era suficiente. Foi um erro. Como a Sônia. Com as outras,
Eu reconheço, mas são 15 anos de casamento. As crianças precisam do pai. As crianças têm um pai. Você visita todo fim de semana. Não é a mesma coisa. Não. Não é. Mas foi sua escolha. Teresa, por favor. Eu tô arrependido. Eu nunca me vous te traire. Eu aprendi a lição. Eu olhei bem para ele. Pro homem que um dia eu amei, com quem tive filhos, com quem construí uma vida. E vi tudo com clareza. Ricardo, você não está arrependido de ter me traído. Você está arrependido de ter sido pego, de ter perdido o conforto, de ter que trabalhar para os outros. É diferente. Como você pode dizer uma coisa dessas? Porque eu te conheço. 15 anos. Lembra? Eu sei quando você mente, e você está mentindo agora. Ele tentou argumentar mais. Prometeu mundos e fundos, jurou amor eterno, palavras vazias de um homem desesperado. Eu não cedi. Nunca mais eu cederia. Os papéis do divórcio chegaram 2 meses depois. Assinei com um alívio. Finalmente livre. Finalmente eu mesma. O estúdio prosperou muito além das minhas expectativas. Fiz cursos de aperfeiçoamento em São Paulo. Com 40 e poucos anos. No meio de uma turma com a idade dos meus filhos, mas não importava. Eu estava aprendendo, crescendo, descobrindo talentos que eu nem sabia que tinha. As clientes me indicavam umas para as outras. O boca a boca funcionava melhor que qualquer propaganda. Procura a Teresa. Ela faz umas fotos diferentes. Como a Teresa, você se sente à vontade. A Teresa captura o que os outros não veem. Reformei o estúdio, pintei as paredes de branco, coloquei plantas, criei um ambiente acolhedor. As clientes adoraram. Diziam que se sentiam em casa, não num estúdio frio. O Lucas acabou entendendo o meu lado e me apoiando. Entrou na faculdade de engenharia, a Juliana virou professora, sempre disse que queria ensinar. O Pedro foi pro exército, disciplina sempre foi o forte dele. O Ricardo casou de novo 5 anos depois, com uma moça de 25. Teve mais um filho e se divorciou 3 anos depois, quando ela fugiu com um vizinho. Karma, talvez. Justiça poética. Com certeza. Mas o melhor ainda estava por vir, o reconhecimento que mudaria tudo, o momento em que eu deixei de ser apenas uma fotógrafa para me tornar uma artista. Era uma terça-feira comum de 1978. 3 anos tinham se passado desde a separação. O estúdio estava a todo vapor. Eu tinha mais clientes do que conseguia atender. Precisei contratar mais 2 assistentes além da Fernanda. Eu estava no arquivo, organizando uns negativos, quando bateram na porta, 2 da tarde, um horário morto. Abri, esperando ser algum vendedor. Era um homem alto, uns 50 e poucos anos, barba, grisalha bem aparada, terno cinza impecável, sapatos lustrados, uma pasta de couro na mão. Tinha um ar distinto. Diferente das pessoas da cidade. Dona Teresa Almeida. Sim. Senhor, em que posso ajudar? Meu nome é Sérgio Carvalho. Sou curador da Galeria Paulista de Arte, em São Paulo. Vim de lá especialmente para falar com a senhora. Eu pensei que era brincadeira. Ou enganou. Galeria de Arte curador comigo. Deve haver algum equívoco. Senhor, eu sou apenas uma fotógrafa de eventos. Ela é sório. Sorriso gentil. Não há equívoco algum. Dona Teresa, posso entrar? É sobre o seu trabalho que eu quero conversar. Eu o conduzi até a salinha de espera. Ofereci um café. Ele aceitou. Enquanto eu preparava, minha mente girava. O que um curador de arte de São Paulo queria comigo, Dona Teresa? Vou direto ao ponto. Ele abriu a pasta. Tirou várias fotos. As minhas fotos? Estas imagens são suas. Eu olhei. Atonita. Eram fotos que eu tinha feito nos últimos 2 anos, o batizado da neta da Dona Elza, o aniversário de casamento da Camila, a primeira comunhão dos gêmeos Silva. Sam.
São minhas. Mas como o senhor? Uma amiga minha, Beatriz Lima, crítica de arte, esteve num casamento aqui no mês passado, o da filha do prefeito. Se não me engano, ela ficou impressionada com o álbum, pediu para ver outros trabalhos seus. A família mostrou. Beatriz Lima. O nome soava familiar. De alguma revista. Talvez. Ela me ligou no mesmo dia. Disse que tinha descoberto algo extraordinário. Uma fotógrafa no interior de São Paulo que fazia arte sem saber. Ela me mandou as fotos pelo correio. Quando eu vi, eu tive que vir pessoalmente. Mas, senhor Sérgio, são apenas fotos de família, batizados, casamentos. Exatamente. Ele se inclinou para a frente. Animado, é isso que as torna extraordinárias. A senhora captura algo que a maioria dos fotógrafos profissionais não consegue mais. Emoção pura, verdade crua, humanidade. Ele pegou uma foto específica. Era do casamento da filha do prefeito, o momento exato em que o noivo viu a noiva entrando na igreja. O rosto dele, transformado de amor. Esta foto aqui. Dona Teresa. Olhe bem. A composição natural, a luz entrando pela janela, iluminando só o rosto dele. A expressão de êxtase puro. Parece uma pintura renascentista. Renascentista. Eu nem sabia direito o que isso significava. É antropologia visual da melhor qualidade. A senhora documenta a alma brasileira, os ritos de passagem, os momentos sagrados da vida comum, antropologia visual. Outra expressão que eu nunca tinha ouvido. Eu vim aqui lhe fazer uma proposta. Quero montar uma exposição com o seu trabalho, na Galeria Paulista. Uma das mais prestigiadas de São Paulo, título provisório, Retratos da Alma Brasileira. Só com as suas fotos. Eu quase derrubei a xícara de café. Exposição. Numa galeria de arte. Mas eu não sou artista. Sou Sérgio. Eu sou fotógrafa comercial. Eu nunca estudei arte. A senhora é autodidata? Isso torna o seu trabalho ainda mais valioso. Não está contaminado por academicismos. É puro. Autêntico. Visceral. Ele passou a próxima hora me explicando como funcionava o mercado de arte, o que era fotografia autoral, porque o meu trabalho era único. Mostrou exemplos de outros fotógrafos que começaram documentando o cotidiano e viraram referência. A senhora conhece August Sander Diane Arbus. Eles também fotografavam pessoas comuns? Roger. Estão nos maiores museus do mundo. Eu nunca tinha ouvido falar deles. Minha única referência era o Ricardo e os outros fotógrafos de casamento da região. Arte, para mim, era uma coisa distante, de gente estudada, de cidade grande. Preciso pensar. Claro. Mas deixe-me esclarecer alguns pontos práticos. Ele explicou que a galeria bancaria todos os custos, ampliações, molduras, transporte, divulgação. As fotos vendidas teriam o lucro dividido meio a meio. É o padrão do mercado. E ele garantiu. Vender. As pessoas compram fotos de casamento, Dona Teresa. Colecionadores pagam fortunas por fotografias de qualidade, principalmente as que capturam a essência de uma época, de um povo, como as suas. Antes de ser, ele me deixou o cartão dele e uma pasta com as análises das minhas fotos, feitas pela crítica Beatriz Lima. Eu li depois que ele foi embora. Palavras como sensibilidade extraordinária, olhar antropológico nato, documento social de valor inestimável. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava olhando para as minhas próprias fotos, mas com outros olhos. Seria possível. Aquelas imagens que eu fazia por puro instinto, sem pensar em arte, tinham o mesmo valor artístico. Liguei para Juliana. Ela estava terminando o mestrado em educação em São Paulo. Mãe, que notícia maravilhosa aceita. É uma oportunidade única. Mas, filha, eu não entendo nada de arte. Vão rir de mim? A fotógrafa do interior, querendo ser artista? Mãe,
A arte não tem CEP. Não importa onde é feita. E outra coisa. A senhora não está querendo ser artista. A senhora já é. Só não sabia. O Lucas foi mais cauteloso. Sempre foi desconfiado com gente de fora. Cuidado. Mãe, pode ser golpe. Esse povo de São Paulo querendo se aproveitar. Golpe de quê? Lucas, ele não me pediu dinheiro nenhum. Pelo contrário. Vai pagar por tudo. Sheila. Lê bem esse contrato antes de assinar qualquer coisa. O Gabriel, do quartel. Foi direto, como sempre. Vai fundo. Mãe mostra para esse povo da capital que o interior também tem cultura. A senhora merece. Passei uma semana pensando, lendo sobre arte, sobre fotografia. Descobri que existia todo um mundo que eu desconhecia, fotógrafos que eram considerados artistas, exposições em museus, coleções particulares. No fem. O que me fez decidir foi uma coisa simples. Por que não? O que eu tinha a perder? Se não desse certo. Eu continuaria com meu estúdio. Sudés. Liguei para o Sérgio Carvalho. Eu disse, sim. Os preparativos levaram 3 meses. Tive que selecionar as fotos, assinar contratos que o Lucas leu linha por linha, fazer ampliações especiais em papel importado. O Sérgio veio mais 2 vezes a Ribeirão Preto. Passou horas comigo, vendo negativos, escolhendo imagens, me explicando conceitos de curadoria, composição, narrativa visual, esta sequência aqui. E ele mostrou, com fotos de um casamento, conta uma história completa. O nervosismo do noivo, a expectativa dos pais, a emoção da entrada, o alívio do sim, é cinema em fotografias. Aprendi que minhas fotos tinham algo que um filósofo francês chamado Roland Barthes chamava de punctum, aquele detalhe que te toca, que te emociona, que fica na memória. A exposição foi marcada para dezembro, uma semana antes. Viajei para São Paulo. Fiquei num hotel modesto no centro. Eu estava apavorada. Eu, Teresa, do interior, numa galeria elegante da capital, fui à Galeria na Véspera para ver a montagem. Quando entrei, eu perdi o fôlego. Minhas fotos, nas paredes brancas, iluminadas profissionalmente, emolduradas em madeira nobre, elas pareciam diferentes, maiores, importantes. A foto do noivo vendo a noiva entrar tinha virado a peça central, ampliada em 1 metro por 1,5 metros. A emoção no rosto dele saltava da parede. Ficou lindo. Não ficou. O Sérgio apareceu ao meu lado. Não parece minha foto. Parece. Arte. Porque é arte. Teresa. Sempre foi. A moldura e a iluminação só evidenciam o que já estava aí. A abertura foi numa quinta-feira. Às 6 da tarde, um coquetel. Comprei um vestido preto especial para a ocasião. Salto médio. Batom vermelho. Me olhei no espelho do hotel. Não parecia eu. Parecia alguém importante. Cheguei na galeria às 6h15. Já tinha gente, muita gente, homens de terno escuro, mulheres elegantes, taças de champanhe, canapés que eu nem sabia o nome. Teresa, o Sérgio veio me receber. Você está linda, ven. Quero te apresentar para a imprensa. Imprensa. Repórteres de cultura dos principais jornais, fotógrafos, fotografando a fotógrafa, microfones na minha cara. Perguntas. Como a senhora desenvolveu esse estilo tão único? Quais são as suas influências artísticas? A senhora pretende continuar documentando o interior. Eu fui honesta, disse que não tinha estilo, que apenas fotografava o que eu via, que eu não conhecia grandes fotógrafos até pouco tempo, que a minha influência era a vida. Eu aprendi olhando, vivendo, sentindo. Minha universidade foi o estúdio onde trabalhei com meu ex-marido. Minha pós-graduação foi a vida de mãe e mulher. Achei que iam me achar simplória. Mas eles ficaram fascinados.
A história da mulher do interior que se descobriu artista aos 43 anos, que transformou dor em arte, que documentava a vida sem pretensões. Vi pessoas parando diante das minhas fotos, contemplando, algumas até se emocionando. Uma senhora muito elegante parou na frente da foto de uma avó ninando o neto, tirou um lenço da bolsa e enxugou os olhos. É a minha mãe. Ela me disse quando me aproximei. Do jeitinho que ela segurava meu filho, a senhora capturou a essência do amor materno universal, um crítico importante, daqueles que escrevem no Estadão. Passou meia hora analisando a sequência do casamento, impressionante como cada foto dialoga com a próxima. É uma sinfonia visual. A senhora tem formação em cinema? Não. Senhor, nunca estudei nada além do básico. Incrível. Talento nato. Então, coisa rara de se ver. Lá pelas 8 da noite, o Sérgio apareceu radiante. Teresa, vendemos 12 fotos. 12. Só na abertura. É um sucesso absoluto. 12 fotos. Por valores que eu nunca imaginei serem possíveis. Mais do que eu ganhava em 2 meses de trabalho duro no estúdio, a repercussão foi imensa. Saíram matérias nos principais jornais. Fotógrafa do interior emociona São Paulo. A arte que nasce onde menos se espera. O olhar sensível de Teresa Almeida. As críticas foram unânimes. O Ricardo ficou sabendo. Claro. Ribeirão Preto inteira ficou sabendo. Ele me procurou 2 semanas depois da exposição. Vi as matérias sobre a exposição. Parabéns. Obrigada. Eu sempre soube que você tinha talento. Mentira? Ele nunca soube. Nunca viu. Para ele, eu era só a assistente. A que organizava, a que cuidava da parte chata. É impressionante. Ele é contínuo. Você usar o nosso trabalho desse jeito, o meu trabalho. Ricardo, sempre foi meu. Você apertava o botão nas suas fotos. Eu via a alma nas minhas. Ele saiu sem falar mais nada. Acho que, finalmente, ele entendeu o que tinha perdido. A vida mudou depois da exposição. Continuei com meu estúdio em Ribeirão Preto. Mas agora era diferente. As pessoas vinham de longe, queriam ser fotografadas pela artista do interior. Eu podia cobrar mais. Selecionar os trabalhos. Fiz outras exposições em Belo Horizonte, no Rio, uma coletiva em Buenos Aires. Viajei. Conheci o mundo. Coisas que eu nunca imaginei fazer quando era só a esposa do Ricardo. O dinheiro da venda das fotos ajudou muito. Reformei a casa. Comprei equipamentos melhores. Mandei meus filhos para as melhores universidades. Tudo aquilo que o Ricardo dizia que a gente não podia se dar ao luxo. Mas o mais importante não foi o dinheiro, nem o reconhecimento. Foi o exemplo. Meus filhos viram a mãe se reinventar aos 43 anos. Viram que nunca é tarde para descobrir seus talentos, que uma mulher abandonada pode virar muito mais do que era quando era casada. OJ, 40 anos depois, minhas fotos estão em acervos importantes. No Museu de Arte de São Paulo, na coleção Gilberto Chateaubriand. No Instituto Moreira Salles, virei objeto de estudo. Tem dissertação de mestrado sobre o meu trabalho e pensar que tudo começou com uma vingança, com fotos comprometedoras colocadas num álbum de casamento. Auschwitz. O fim é mesmo só um começo disfarçado. A dor pode virar arte. A traição pode virar libertação. Mas ainda faltava um capítulo nessa história, o mais inesperado de todos. O reencontro que fecharia o ciclo era 2010. Eu tinha completado 69 anos. Uma vida inteira tinha passado desde aquele dia. M1975. O estúdio continuava próspero, agora administrado pela Fernanda, que de assistente virou minha sócia. E eu ainda fotografava, mas só trabalhos especiais. Estava numa tarde de quarta-feira, organizando uma retrospectiva da minha carreira, quando o telefone tocou. Estúdio Teresa. Boa tarde. Dona Teresa aqui. É da Casa de Repouso Solar dos Flamboyantes.
Meu nome é enfermeira Cláudia. Pois não. A senhora é parente de Dona Sônia Medeiros. O nome me paralisou por um segundo. Sônia Medeiros. A mulher que eu destruí. A amante do Ricardo. A mãe da noiva. Não. Não sou parente. Por que a pergunta? É que a Dona Sônia está internada conosco há 2 anos, tem um quadro de Alzheimer avançado. Ontem, num raro momento de lucidez, ela pediu insistentemente para falar com a senhora, diz que é urgente, que precisa contar algo antes que seja tarde demais. Meu primeiro impulso foi recusar. Por que eu iria ver aquela mulher, depois de 35 anos? O que ela poderia querer comigo? Olha, eu agradeço o contato, mas, Dona Teresa, por favor. A voz da enfermeira ficou mais suave. Ela está muito mal. Os momentos de lucidez são cada vez mais raros. Ontem foi a primeira vez em meses que ela falou coisas com sentido. E só repetia o seu nome. Algo na voz da enfermeira me tocou. Ou talvez fosse curiosidade. Ou a necessidade de fechar de vez aquele ciclo. Onde fica essa casa de repouso? Na saída da cidade. Sentido Jardinópolis. Conhecia. Um lugar simples, mas com boa reputação. Posso ir amanhã de manhã. Claro. Vou avisar a equipe. Muito obrigada. Dona Teresa. Desliguei. Pensativa. Sônia Medeiros. A mulher altiva, elegante, que me tratou como lixo, que roubou meu marido, que eu humilhei publicamente. Agora, idosa, doente, me chamando. Ex-arma. No dia seguinte, dirigi até lá, prédio antigo, mas bem conservado. O enfermeiro Cláudio me recebeu. Dona Teresa. Que bom que veio. Dona Sônia teve uma noite agitada, mas está acordada. Ela me levou por corredores limpos, com cheiro de desinfetante e velhice, fim de vida. Como ela está, fisicamente? Bem debilitada. O Alzheimer está avançado. Mas ontem, por algumas horas, ela estava completamente lúcida. Foi surpreendente. Paramos na porta do quarto 27. É aqui. Vou deixar las a sós. Qualquer coisa? É só apertar o botão. Entrei devagar. O quarto era pequeno, mas arejado. Na cama, uma figura que eu mal reconheci. O cabelo loiro platinado era agora um branco ralo ao corpo. Antes curvilíneo. Estava murco, perdido num camisolão de hospital, os olhos, antes altivos, agora opacos. Dona Sônia, os olhos focaram em mim. Por um momento, nada. Então, reconhecimento. Teresa, você. Veio. A voz era um sussurro rouco. Me aproximei. Sentei na poltrona ao lado da cama. Não por ela. Por mim, para fechar o ciclo, estou aqui. Eu preciso te contar. Uma tosse seca a interrompeu. Ajudei ela a beber um pouco d'água. As mãos dela tremiam. Não precisa contar nada. Dona Sônia, o passado já passou. Não. A veemência dela me surpreendeu. Preciso. Sim. Antes que eu esqueça de novo. Antes que seja tarde. Esperai? Ela respirou fundo. O Ricardo, o seu marido, ele não foi o único. Isso não me surpreendia. Eu tive muitos casos. Muitos homens. Durante todo o meu casamento. Por quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse me conter. Um sorriso amargo surgiu no rosto enrugado dela. Potter. Tédio. Vingança. Oh, Fernando. Meu marido. Ele teve amantes primeiro. Várias. Eu aceitava, desde que fosse discreto, fazia parte do nosso acordo. Acordo. Um casamento de conveniência? A família dele precisava do dinheiro da minha. A minha família precisava do nome dele. Nós nos respeitávamos. Mas amor. Nunca houve amor. Ela tomou outro gole d'água. O Ricardo foi diferente dos outros.
Por quê? Porque com ele eu senti alguma coisa. Não amor, mas desejo de verdade, paixão. Os outros eram jogos, conquistas. Com ele foi real. Por isso doeu tanto quando aquelas fotos, ficamos em silêncio. Eu processando, ela lembrando. Sabe o que aconteceu depois? Sei que se divorciou, que foi morar na fazenda. O Fernando nunca me perdoou, não pela traição. Ele sabia dos outros casos, mas pela humilhação pública, pelo escândalo, isso ele não podia perdoar. Outra pausa. Mais água. O Ricardo me procurou depois, 2 semanas depois do escândalo, isso me surpreendeu. Ele queria dinheiro para montar um novo estúdio, para recomeçar. Disse que tinha perdido tudo por minha causa. E você? Eu neguei. Eu não tinha mais dinheiro. O Fernando controlou tudo depois do divórcio. Me deu uma mesada mínima, o suficiente para sobreviver, não para viver. E ele ficou furioso. Me ameaçou. Disse que ia contar outros segredos meus, que ia destruir o que restava da minha reputação. A história estava tomando um rumo que eu não esperava. O Fernando descobriu e mandou, como se diz mesmo, dar um susto nele. Uns homens foram atrás do Ricardo. Foi por isso que ele fugiu para São Paulo. Então, o Ricardo não foi embora por opção. Ele fugiu. A Camila? Minha filha. As lágrimas começaram a descer pelo rosto enrugado. Ela nunca mais falou comigo. 35 anos. Nem no enterro do pai ela me deixou chegar perto. Deve ter sido difícil. Difícil, ela riu. Som sem humor. Foi um inferno. Eu perdi tudo. Família. Amigos. Posição social. Dinheiro. Fiquei sozinha naquela fazenda por 20 anos. Quando Fernando morreu, descobri que ele deixou tudo para os filhos. Para mim, uma pensão mínima. Que mal dá para pagar esta casa de repouso. Olhei ao redor. O quarto simples. Os poucos pertences. Nada a ver com o luxo que ela conheceu. Meus netos não me conhecem. Meus bisnetos. Então, a Camila casou bem. Teve 3 filhos, todos formados, bem-sucedidos. E eu aqui, sozinha, esquecida. Por que a senhora quis me ver? Ela me olhou, e naqueles olhos cansados, eu vi algo que nunca esperei ver: admiração. Porque você venceu. Eu vi nos jornais, ao longo dos anos, artista famosa, expõe na Europa, filhos criados, bem-sucedidos. Você é respeitada, admirada. Tudo que eu nunca fui, Dona Sônia. Não. Deixa eu terminar. Preciso dizer, você era melhor que eu. Sempre foi. Eu tinha beleza, dinheiro, posição, mas você tinha algo que eu nunca tive. O quê? Dignidade, força de verdade, talento. Eu era só aparência. Você era a essência. Ela pegou na minha mão, a pele seca, fria, manchada. Me perdoa. Teresa, pelo que eu fiz, pelo que eu fui, pela arrogância, pela crueldade. Me perdoa. Olhei para aquela mulher na cama. Não era mais a Dona Sônia altiva que eu conheci. Era só uma idosa. Doente. Sozinha e arrependida. O perdão não muda o passado. Dona Sônia, mas alivia o presente. Eu te perdoo. Não por você. Por mim. Para me libertar completamente disso, ela fechou os olhos. Um sorriso pequeno surgiu nos lábios dela. Obrigada. Você não sabe. O peso. Todos esses anos. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ela parecia dormir. Me levantei para sair. Teresa, me virei. Diz para Camila. Diz para ela que a mãe dela pede perdão. Que sempre amou ela e que sente muita falta. Se eu tiver a oportunidade, eu digo. Saí dali pensativa. Não quero. Fiquei parada por uns minutos, processando tudo, uma vida inteira, uma história inteira. No fim,
Éramos só duas mulheres idosas. Uma vencedora. Uma vencida, mas ambas marcadas pelos mesmos acontecimentos. 2 semanas depois, a enfermeira Cláudia me ligou. Dona Sônia tinha morrido durante o sono. Foi em paz? Ela disse: não fui ao enterro. Não era o meu lugar. Mas mandei flores. Lírios brancos. Porque lírios simbolizam renascimento. E, de certa forma, nós, duas, renascemos daquele escândalo. Ela, para a queda, you, para a glória. A vida seguiu. A retrospectiva dos meus 35 anos de carreira foi um sucesso. Na abertura, em São Paulo. Toda a elite cultural estava presente. Meus filhos, orgulhosos, meus netos, cheios de admiração. O Ricardo apareceu. Eu não esperava. Mas ele veio, com 70 anos. Cabelo todo branco, curvado, o charme antigo. Há muito perdido. Parabéns, Teresa. Obrigada por vir. Sabe, eu sempre me arrependi. Oisai. Não. Você não sabe. Não é só pela traição. É por eu não ter visto, não ter percebido. Você sempre foi extraordinária. E eu estava cego demais para ver. Eu olhei para aquele homem que um dia eu amei, que me traiu, que eu tentei destruir, e senti. Nada. Nem raiva. Nem mágoa. Nem saudade. Apenas uma vaga pena. Ricardo, vou te dizer uma coisa. Você me fez um favor. Sem saber, sem querer, mas fez. Se você não tivesse me traído, eu nunca teria me descoberto. Eu seria só a esposa do fotógrafo até hoje. Então, de certa forma, obrigada. El me olhou, surpreso. Você está me agradecendo pela libertação. Sim. Ele ficou em silêncio, processando. Depois sorriu. Sorriso triste. Então, eu fui útil para alguma coisa. Afinal, todo mundo é útil para alguma coisa. Às vezes, a gente só descobre tarde demais. Me despedi. Eu tinha outros convidados para cumprimentar. Deixei ele ali. No meio da multidão elegante, sozinho, o Sérgio Carvalho, meu curador e amigo de décadas. Fez um discurso emocionante. Teresa é a prova viva de que nunca é tarde para se reinventar. Ela começou sua carreira artística aos 43 anos. Quando muitos acham que a vida já está definida, Hoje, aos 69, é uma das fotógrafas mais respeitadas do Brasil. Suas imagens estão em museus, em coleções importantes, mas, mais do que isso, a sua história inspira. Mostra que das maiores dores podem nascer as maiores conquistas. Aplausos, brindes, fotos, a vida, fechando um ciclo completo. Naquela noite, no hotel, eu refleti sobre tudo: a descoberta da traição, a vingança, a separação, a descoberta do meu talento, o sucesso, o perdão. Qual foi a minha verdadeira vingança? Não foram as fotos no álbum. Não foi o escândalo. Não foi ficar com o estúdio. Foi viver bem. Foi me tornar maior que as minhas dores. Foi transformar humilhação em arte. Foi provar que uma mulher traída não é uma mulher acabada. Hoje, aos 84 anos. Eu conto essa história para vocês que me assistem, não para me vangloriar, mas para inspirar, para mostrar que o fim pode ser o começo, que a dor pode ser combustível, que nunca é tarde para renascer. Se você está passando por uma traição, uma humilhação, uma perda, saiba isso, não é o fim. Pode ser a libertação que você precisava, o empurrão para o seu verdadeiro destino. Não desista, não se diminua, não aceite menos do que você merece. Você pode ser muito mais do que imagina. Só precisa se descobrir. Eu l'embrasse. Minha querida, a melhor vingança é ser feliz. É viver bem. É se tornar a melhor versão de si mesma.
Obrigada por me assistirem até aqui. Espero que a minha história inspire a sua Kurtam. Compartilhem com quem precisa ouvir essa mensagem. E se inscrevam no canal. E lembrem-se, enquanto há vida, há esperança de recomeço. Um grande abraço dessa vovó, que é a prova de que nunca é tarde para brilhar